O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 65, capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Questão 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Questão 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Questão 63. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações? É a consequência do que dissemos. Questão 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Questão 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão dos funcionamentos dos órgãos? Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que este agente, sem a matéria, não é a vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em um estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que
que o agente vital estimula os órgãos. A ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com um atrito, que desenvolve o calor.